Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. E pero Lio. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero Lio. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero noise. que se salga afuera. Make some noise. Boa noite, Brasil. Feliz Papa, Delni. Boa noite, Diego. Feliz Papa pra você também. Habemos Papa. Graças a Deus. Ansiosos na espera pelo nosso novo sumo pontífice. E na última quinta-feira apareceu a fumaça branca alegrando todo mundo. E foi uma semana maravilhosa, onde muita gente aprendeu muita coisa. Eu aprendi uma coisa muito legal agora que eu tô usando. O que você aprendeu? Eu tô querendo que algumas pessoas saiam de perto de mim. Eu falo extra omnes. Cai todo mundo fora. Tô brincando, Todo mundo gente. aprendendo os termos novos. Na verdade, aqui é chega pra cá, vem pra cá, vem ver com a gente. Barulho. O Fazendo Barulho é um coração aberto para acolher a todos. Essa inspiração inicial, né? Esse programa aqui foi criado no pontificado do Papa Francisco e tem o Papa Francisco como seu padrinho. Exatamente. Agora acolhe o nosso querido Leão XIV. Que maravilha! E vai ser uma noite de grande celebração, de alegria para nós. A gente vai poder conhecer um pouco mais, né, sobre o nosso novo Papa. Inclusive, nós vamos conversar com o padre Carlian Vale, da comunidade Shalom, direto de Roma. Ele que teve a oportunidade de trabalhar ali pertinho do então Cardeal Prevost, né? Olha aí, gostei. Trabalhou ali pertinho, gostou da minha pronúncia? Tá aprendendo ainda, nem viu? o Papa Leão XIV tá pronunciando mais assim o sobrenome dele, Pois porque ele é. se enculturou tanto, né? Tão Na sua vida missionário, né? missionária, né? Que agora ele aprendeu a se chamar como os outros chamavam ele, né? Principalmente lá no Peru. A gente tem muitas histórias Vai ser bem interessantes interessante. que a gente vai ver hoje aqui. Vamos ouvir o padre Carlian e vamos também receber aqui o padre Saulo Dantas, que é assistente geral da comunidade Shalom, e a nossa irmã de comunidade também, N. Carol, ela que é doutora em matemática, professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e o Papa também matemático, né? E assistente comunitária. Assistente comunitária da comunidade Shalom. Exatamente. Então vai ser uma conversa muito legal também sobre as expectativas que nós temos nesse novo tempo que vivemos como igreja e como também nós podemos participar desse tempo novo. Sim, porque nós fazemos parte dessa grande família, né? Que é a igreja. E nós somos expressão disso nessa noite também. No dia 8 de maio de 2025, última quinta-feira, foi eleito o novo Papa Leão XIV, o cardeal Prevost. É o nosso novo Papa Leão XIV e nos deu a primeira bênção. Vamos acompanhar como foi. A paz esteja com todos vós. A paz esteja convosco. Fratelli, sorelle Irmãos e carissimi, irmãs caríssimos, questo è il primo saluto esta é a del primeira Cristo saudação risorto, do Cristo ressuscitado, il buon pastore o bom pastor che ha dato la que vita deu per il a gregge vida di pelo Dio. rebanho de Deus. Anch'io vorrei Também che eu questo gostaria saluto que esta saudação di de pace paz entrasse nel vostro entrasse cuore, no vosso coração, raggiungesse le vostre alcançasse famiglie, vossas famílias, a tutte le a persone, todas as pessoas, ovunque siano, onde quer que estejam, a todos os a povos, tutta la a terra. toda a terra. La pace A sia paz con voi. esteja convosco. Questa è la pace di Cristo Esta risorto. é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada, uma paz desarmadora, humilde e perseverante, proviene da Dio, que provém de Deus. Dio che ci ama Deus que a nos tutti, ama a todos, incondicionalmente. Ancora Ainda conserviamo conservamos nei nostri orecchi em nossos quella ouvidos voce aquela voz debole, frágil, mas sempre corajosa do Papa Francisco, che benediva que Roma. abençoava Roma.
o Papa que abençoava Roma, dá a sua bênção ao mundo inteiro, naquela manhã do dia de Páscoa. Permitam-me dar sequência àquela mesma bênção. Deus nos quer bem. Deus nos ama a todos. O mal não prevalecerá. Somos todos. Estamos todos nas mãos de Deus. Portanto, sem medo, unidos, mão na mão com Deus e entre nós, sigamos adiante. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. O mundo precisa da sua luz. A humanidade necessita de pontes para que sejam alcançadas por Deus e ao mundo. Ajudai-nos também vós, uns aos outros, a construir pontes com o diálogo, com o encontro, unindo-nos todos para sermos um só povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco. Sono un figlio di Sant'Agostino. Sou um filho de Santo Agostinho, agostiniano, que disse: convosco sou cristão e para vós bispo. Neste sentido, podemos todos caminhar juntos rumo a essa pátria, a qual Deus nos preparou. A Igreja de Roma, uma saudação especial. Devemos buscar juntos como ser igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, diálogo, sempre aberta a receber, como esta praça de braços abertos, a todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo, de amor. E se me permitem também uma palavra, permitis também uma saudação, uma palavra a todos aqueles de modo particular, a minha querida diocese de Chiclayo, no Peru. Onde um povo fiel acompanhou o seu bispo, compartilhou a sua fé e deu tanto a mim para seguir sendo igreja fiel de Jesus Cristo. A todos vós, irmãos e irmãs, de Roma, da Itália, do mundo inteiro, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, que busca sempre a paz, que busca sempre a caridade, busca sempre estar próxima, especialmente daqueles que sofrem. Você acompanhou aí as primeiras palavras do Papa Leão XIV. Nós vamos conversar agora com o Padre Carlian Vale. O Padre Carlian Vale é da comunidade Shalom e desde 2018 trabalha na Pontifícia Comissão para a América Latina, comissão que estava sendo presidida pelo Cardeal Prevost desde 2023. Então, o Padre Carlian teve a oportunidade de conviver com o nosso Papa Leão XIV, quando ainda era cardeal, e vai conversar conosco nesse momento. Boa noite, Padre Carlian. Grande alegria ter o senhor aqui no Fazendo Barulho. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É uma alegria estar com vocês, é uma alegria poder falar deste homem de Deus que foi escolhido para ser o sucessor de Pedro, para continuar conduzindo a barca de Cristo até a eternidade. Padre, o Cardeal Prevost ontem se tornou, aliás, antes de ontem, se tornou
o Papa Leão XIV. Quem é esse homem que agora senta na cadeira de São Pedro? Bom, o cardeal, o Papa Leão XIV, é um homem de uma experiência muito vasta, de uma experiência muito rica. Ele, em suas entrevistas como cardeal, ele sempre ressaltou que é filho de uma família muito católica, de pais muito católicos, um homem educado na fé, que nasceu nos Estados Unidos, mas que os avós paternos e maternos são imigrantes, né? Vieram da Europa. Tem na parte paterna origem francesa e italiana. Não por acaso o sobrenome dele, né? que a gente diz Prevost, ele mesmo diz Prevost, porque ele se acostumou a ouvir e a falar assim de tanto tempo que ele viveu no México, no Peru. Mas esse sobrenome é francês, né? Prévost. E de parte de mãe, os avós deles são espanhóis. Então, é um homem com essa origem e que na sua história, na sua vocação também, foi alguém de uma experiência internacional, né? Porque, por um lado, ele, aos 30 anos, ele já foi enviado para o Peru como jovem sacerdote. No Peru, ele desenvolveu várias missões em ambientes diferentes, né? Porque ele começou a sua missão numa prelazia, na prelazia de Piura, em ambiente amazônico. Depois ele também viveu um tempo de missão na arquidiocese de Trujillo, que já é uma das maiores cidades do Peru. E depois creio de uns 15 anos como missionário no Peru, ele foi então eleito como provincial nos Estados Unidos. Volta para os Estados Unidos, que é a sua província de origem, vive ali 2 anos e logo depois depois desses 2 anos, é eleito como o prior geral, o superior geral dos agostinianos, onde ele vai fazer uma experiência longa de 12 anos aqui em Roma. Então, essa pessoa de uma experiência muito, muito vasta, muito plural, né? e muito aberta ao mundo, larga. Né? O cardeal, o então padre Robert Prevost, como superior dos agostinianos, viveu aqui em Roma por 12 anos, já tinha morado aqui, tinha estudado aqui, quando era diácono e no primeiro ano de sacerdócio. E nesses 12 anos, obviamente, um superior geral de uma congregação viaja o mundo inteiro, toca a realidade da sua congregação, igreja no mundo inteiro, necessita dialogar com dicastérios, necessita tocar a dimensão pastoral, a dimensão formativa, a dimensão canônica. Então, um pouco acredito, né, que isso foi dando a ele toda uma formação, uma base muito, muito sólida, muito rica. Né? Depois dessa experiência como superior geral, já no ano de 2013, ele então encerra os 2 mandatos de superior, passa ainda 1 ano como agostiniano, no caso, de novo nos Estados Unidos, né? Volta lá por mais 1 ano, e logo depois é nomeado bispo para o Peru, terra que ele tem muito como sua. Né? O Papa Leão XIV, ele tem inclusive a cidadania peruana, né? Além da cidadania americana, que é onde ele nasceu. E se diz, né, assim, é comum, isso daí é público, né, é comum ele dizer que se sente, em alguns aspectos, mais peruano do que mesmo americano. Um sinal forte que ele deu disso foi no seu discurso inicial, quando, além de dar suas palavras em italiano, ele quis fazer uma saudação em espanhol, e especificamente para a diocese de Chiclayo, que é a diocese na qual ele era bispo até 2 anos atrás, lá no Peru.
Padre, e quais são as características de seu ministério e de sua vida pastoral que mais ficaram evidentes ao longo desses anos? Bom, o que vem sendo ressaltado nestes dias é, por um lado, da parte dos agostinianos, onde ele foi superior geral, é de um homem muito sábio, de um homem equilibrado, de um homem próximo aos seus irmãos, de um homem muito capaz a nível de governo, né, e que conduziu de maneira muito frutuosa os 12 anos como superior geral. O que se fala dele enquanto bispo no Peru é de um bispo muito querido pelo seu povo, porque é um bispo muito próximo ao seu povo. Nós estamos vendo circulando na internet nesses dias imagens dele, por exemplo, a cavalo, né, percorrendo os lugares pouco acessíveis da sua diocese. Estamos vendo esse homem vestido com botas daquelas de borracha no meio das enchentes que atingiram o território da sua diocese e encontrando as pessoas dessa maneira. Estamos vendo fotos dele ali em momentos de festa, né, na diocese ou na paróquia, comendo com as pessoas. Então, se demonstra e se fala sempre de um homem assim muito simples, muito próximo e muito, eu diria, muito normal, né? Assim, aquela pessoa que se faz um com o seu povo, né? Que se faz com o seu povo. Ele usou até uma expressão no seu discurso inicial, que eu não lembro aqui exatamente como as palavras, mas que dava esse sentido, né? No seu discurso inicial, quando ele falou para o povo de Tiro, ele disse: esta igreja, esse povo que caminhou com o seu pastor. Ele deu esse sentido da unidade entre o pastor e o povo. E isso nós como uma coisa uma característica muito forte dele. Então, um homem muito pastoral que, por outro lado, tem uma formação muito sólida, humana e teológica e espiritual, né? O padre Carlian trabalha na Pontifícia Comissão para a América Latina desde 2018. Essa comissão esteve sendo presidida pelo cardeal Prevost nos últimos 2 anos. Estamos falando aí do perfil do Papa. Já que eu lhe interrompi, padre, quando o senhor concluir a resposta, poderia também dizer qual foram as experiências que o senhor pessoalmente teve com ele, se teve a oportunidade de algum contato, teve alguma reunião com ele, o que é que o senhor pôde tocar também nesse trato pessoal com ele? Bom, era essa parte mesmo que faltava eu dizer, né? Então, pego o gancho para continuar com isso aí, né? A minha convivência com o agora Papa Leão XIV, ela não é, digamos, uma convivência diária, próxima, uma relação no ambiente de trabalho, no qual nós fomos muito, digamos, surpreendidos positivamente com a chegada do então bispo, né? Ele chegou aqui, ainda não era cardeal, chegou aqui vindo de Chiclayo, e quando ele chegou, desde o início, assim, ele se colocou numa postura de muita simplicidade e de muito acolhimento e de muita disponibilidade, né? Acredito que todos os que trabalhavam ao redor dele percebiam isso, né? Então, uma pessoa que, inclusive no primeiro ano era muito comum ele dizer no primeiro ano eu vou só aprender, né? Ele costumava dizer isso, mas claro que ele não estava só aprendendo, ele nos ensinava muito, né? Nos ensinava muito e nos dizia muito e sabia bem onde estava e o que estava fazendo, né? No nosso caso específico, nós somos uma pequena comissão, não era o trabalho principal dele aqui em Roma, porque ele era, sobretudo, o prefeito Astério para os bispos e, obviamente,
O trabalho do dicastério para os bispos é enorme e era o que absolvia talvez 95% do seu tempo e das suas forças, mas também como presidente da nossa comissão, ele estava sempre numa postura de atenção, de condução, né, de marcar um pouco o ritmo, né, de proximidade também, né? Assim, acho que o que a mim pessoalmente marcou dele, né, eu conhecendo nesse ambiente de trabalho, foram sobretudo assim a sua simplicidade, que eu já repeti várias vezes, mas também a sua discrição, o seu equilíbrio, o seu acolhimento, né? Assim, a pessoa que escuta realmente quando você está ali, né? Quando você o procura, quando você... E sobretudo no começo ele queria muito escutar tudo que cada um tinha para dizer, e queria entender, né, cada realidade, né, de cada um e do trabalho em si. E sempre muito acessível, realmente. Não houve nenhum momento em que algum de nós precisou conversar com ele que não tenha tido esse acesso, né? Era um acesso que a gente não trabalha no mesmo edifício, são duas realidades distantes, né? Mas aquela coisa, né, que você o procurava e ele ou já dizia, não, pode passar aqui hoje mesmo, tal hora, ou então no máximo passe aqui amanhã, enfim, era fácil, era muito acessível, né? Acho que era uma característica muito importante dele. Agora uma perguntinha bem curta e rápida. Passou algum momento pela sua cabeça que o Papa ia ser ele? Algum momento? Ou foi uma surpresa total? Essa não é uma pergunta fácil de responder, porque passa muita coisa na nossa cabeça quando nós estamos num conclave, né? Passa muita coisa na cabeça. Claro que não era o primeiro nome que vinha em mente. Alguma vez nós falamos assim, de quem sabe, né? Seria muito bom. Essa percepção de que se fosse ele seria muito bom, nós tínhamos, mas ninguém arriscou a dizer, vai ser ele, né? Assim, na minha cabeça, explicitamente não, né? Assim, não diria que eu diria que ia ser ele, né? Claro, na hora que eu estava lá na praça e que disse Robertum, eu entendi já tudo, né? Quando eu disse Robertum, eu disse a ele. E de fato foi, né? E a emoção foi muito, muito, muito grande, né? Porque não por esse fato de dizer, eu conheci o Papa, né? Mas por saber que ele de fato tem muito a colaborar, muito a dar a Deus e à Igreja, né? E nós temos muito o que receber desse pastor, porque um homem sábio e um pastor, né? Acho que o termo pastor o define muito bem. Vamos segurar rapidinho o Padre Carlinhos na conexão aqui. Eu quero só lhe chamar agora um vídeo, tá? É a reação da nossa cofundadora da comunidade Shalom, Emi Nogueira, à eleição do nosso novo Papa Leão XIV. Para mim foi, sinceramente, uma grande surpresa. Não que eu seja dessas que fiquem especulando, vai ser fulano, vai ser cicrano, nem quero nem saber disso. Mas a grande surpresa foi ele dizer paz a vós, né? A paz esteja conosco. Essa foi a grande surpresa, acho que de todo mundo do Shalom. Porque todos do Shalom, nós sabemos que nesse minuto, quando Jesus disse paz a vós, paz esteja convosco, nesse momento, Jesus comunica o seu Shalom. Comunica o Shalom do Pai, comunica a paz. Então foi uma surpresa muito grata, como um sinal de Deus mesmo, para nós. Então, durante a minha vida, o pessoal aqui fica brincando comigo, não é? Durante a minha vida, esse é o 8º Papa,
não é? Então, eu tive Pio XII, bom, vai indo todos, né? João 23, etc., até agora o Papa Leão XIV. Papa Leão XIV é o 8º Papa da minha vida. Mas claro que houve um tempo na minha infância onde eu não fazia ideia do que estava acontecendo. O primeiro Papa cuja eleição eu tive assim, algum nível de consciência foi realmente João 23. Mas ainda não havia televisão para a gente ver como vê hoje, não é? Mas eu participei, eu sabia, eu rezava pelo... Esse é o 8º Papa da minha vida. E nesse pouco espaço de tempo, a gente acaba vendo, né? Pouco espaço, que são 73 anos, a gente acaba vendo que realmente, se você vir os 8 papas que passaram na minha vida, esses 8 papas, como pessoa, como temperamento, como pensamento, eles eram totalmente diferentes uns dos outros. E você vê Deus que com a mão poderosa, Ele vai acima de todos os pensamentos dos homens, Ele vai guiando a sua igreja. E de fato, nada, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Então, como católica, não é? Eu, assim como você, nós vibramos com essa eleição do Papa, né? Seja ele quem for, ele é querido do nosso coração. Ele é o Pai que Deus nos dá. Ele é o vigário de Cristo, que Cristo quer que leve a sua igreja durante esse tempo que nós vivemos. Eu fiquei muito impressionada com a formação do Leão XIV. Nossa, é impressionante o que esse homem já estudou e, sobretudo, o que ele já fez. Ele estudou, é mestre ou doutor, não sei, em teologia moral. Ele já foi formador de vários grupos, não é, de seminaristas e em outras instituições, não é? Ele já foi bispo, arcebispo aqui na América Latina. Então, tem uma experiência que o preparava para o que ele iria assumir. Não é? Então, aquele slogan que nossa transmissão viralizou, não é? O Brasil inteiro está dizendo isso, né? Papa, nós já te amamos. No começo, Papa, nós já o amamos. Então, nós podemos dizer, São Leão XIV, ou São não, né? Papa Leão XIV, nós já te amamos. Esse é o amor filial, o amor de obediência, o amor de quem reconhece de que o sumo pontífice verdadeiramente é o representante de Jesus Cristo que conduz a sua igreja. Leão XIV, nós já te amamos. A comunidade Shalom e o povo do Brasil já te acolhe e já te ama. Tá aí nossa querida cofundadora da comunidade Shalom, Emi Nogueira, também estava conosco na Igreja do Ressuscitado, na ocasião também que nós recebemos a notícia. Nós estávamos na Igreja do Ressuscitado, na sede da comunidade Shalom. O Padre Carlinhos estava na Praça de São Pedro. Nós estamos conversando com ele agora, nesse momento, falando também das suas percepções, primeiras percepções sobre o Papa Leão XIV. Padre, o que é que as primeiras palavras que o Papa Leão XIV ali, quando ele aparece, né, pela primeira vez para os fiéis, o que é que essas primeiras palavras revelam deste homem de Deus, que agora é o nosso Papa? Bom, algumas coisas me impactaram muito, né, daquele discurso inicial do Papa. A primeira coisa que me impactou foi o paz à voz, né? O paz à voz. Ele começar as suas palavras com esse: a paz esteja convosco.
e imediatamente dizer que aquela adoração do Cristo ressuscitado. Então, um Papa que, inserido no espírito pascal, do tempo que nós estamos vivendo, ele proclama a força do Cristo ressuscitado e o fruto da ressurreição de Jesus, que é a paz, né? A paz que nós não é? A paz que é a conversão, que é o encontro com Deus, que é o vencer a ruptura, a quebra que o pecado gera em cada um de nós, né? Então, essas palavras falaram muito e dizem muito, né? Dizem de um homem missionário, dizem de um homem que com certeza, ao menos nos dá a indicação de que o seu pontificado como uma grande missão, e uma missão que não é outra coisa senão comunicar o Cristo ressuscitado e as suas palavras ao mundo de hoje. Bom, nesse discurso também, o simples fato de ele ter preparado um discurso também nos diz muito, porque, como vocês sabem, não era comum que o Papa falasse na sua primeira aparição, né? Até o Papa João Paulo II, ou seja, até quem veio antes dele, o Papa João Paulo I, a tradição é que o Papa aparece e dá a bênção Urbi et Orbi, com indulgência plenária para todo o povo que está na praça. O Papa João Paulo II, ele inaugurou uma tradição porque ele disse ali algumas poucas palavras improvisadas, né, nas quais ele disse que tinha vindo de longe, que se ele errasse o italiano podiam corrigi-lo, e essas foram as palavras. O Papa Bento XVI também disse algumas palavras, sem um texto na mão, e o mesmo fez o Papa Francisco, que além de dizer algumas poucas palavras, pediu que o povo orasse por ele. O Papa Leão XIV, ele levou um texto, né? Ele levou um discurso, isso para mim me falou muito sobre ele, né? Assim, ele teve o cuidado do que era que ele queria dizer, do que é que ele queria comunicar àquelas pessoas. Bom, isso para mim demonstra a delicadeza de um pastor, né? A delicadeza de alguém que diz, não, eu tenho uma mensagem a passar e quero que ela seja dada com clareza. Claro, nós vimos que ele estava muito emocionado também, né? E o texto, claro que ajuda a pessoa muito emocionada um pouco a manter aquilo que ela ia dizer. Então, ele ter preparado esse texto, ele ter dito ali com cuidado, ele ter mencionado a sua diocese, né, de onde ele veio, né, também fala muito dele, porque é uma pessoa muito ligada às suas raízes, muito ligada ao seu povo, né, muito ligado ao serviço simples e humilde às pessoas. E eu acho que nisso aí ele já traçou muito do seu... não traçou, né, deu indicações do seu pontificado, né, de como ele vai levar esse seu pontificado. E por último, né, naquele discurso inicial, acredito tantíssimo foi ele ter feito menção ao Papa Francisco, ele dito que estava ali como que continuando aquela bênção última que o Papa Francisco fez com uma voz muito fraca, mas essa voz vai continuar a ressoar, porque o Papa Francisco falou de paz, e ele começou dizendo paz. Esse paz é muito amplo, né? Já falei da dimensão do Cristo ressuscitado, mas esse paz nos tempos atuais tem um significado enorme, não é? Porque nós estamos em um tempo de tantas divisões dentro e fora da igreja, de tanto confronto, de tanta acusação mútua, e nós, graças a Deus, temos um Papa que nos passa uma mensagem de reconciliação, como também o Papa Francisco passava, e que se demonstra disposto a reconstruir o tecido ferido da humanidade, né? Da humanidade. É isso. Muito obrigado, Padre Carlian, por estar conosco, né, partilhando
a sua experiência também, né, com o então Cardeal Prevost, e também as suas percepções a respeito das primeiras palavras do Santo Padre, o Papa Leão XIV, né, que inclusive já fez a sua primeira homilia na missa de ontem, na Capela Sistina ainda, e com certeza nós vamos conhecer muito da espiritualidade desse Papa nos próximos dias. Muito obrigado, Padre. Obrigado, Diego, né? Assim, acho que uma última coisa, né? Assim, mencionando também essa primeira homilia, né? do Papa Leão XIV, né? Também ela foi muito significativa, né? Porque nela primeiro ele falou da cruz que ele vai carregar. Então ele que entende o seu ministério como uma cruz, e imaginamos, né, o quanto seja de fato uma cruz, aquela de conduzir todo o povo de Deus. Mas essa cruz ele entende que ela é levada em comunhão, né? Levada, não é assim? Ele dizia como aos cardeais: vocês que me deram essa cruz, levem essa cruz comigo, né? E o povo também, nós como irmãos, também levamos a cruz com o Padre. O Santo Padre que tem, como ele mesmo afirmou na homilia, na sua primeira homilia, que tem essa missão de ser esse fiel administrador das graças divinas, né? Esse fiel administrador em favor de todo o corpo místico da Igreja, mas que caminha com todo esse corpo místico. Então eu diria que o que esse homem nos vem hoje ensinar, o que o nosso Santo Padre hoje vem nos ensinar, é que nós, sim, somos chamados a seguir Jesus Cristo, somos chamados também a testemunhá-lo, e queremos segui-lo e testemunhá-lo em comunhão com o nosso pastor, o Santo Padre, e com os nossos pastores, os cardeais, os bispos do mundo inteiro. Como igreja, como povo de Deus, vamos cumprir a nossa missão na medida em que estivermos unidos ao redor de Jesus Cristo, que é de fato o centro da nossa existência e da nossa fé. Muito obrigado, Padre Carlian Vale, da Comunidade Shalom. Se Deus quiser, a gente vai poder se encontrar, né? Porque eu acho que ao longo desses dias a gente vai ter muito mais coisa para conversar, né? Sobre o nosso querido Papa Leão XIV. Grande abraço, Padre Carlian. Obrigado aí pela sua disponibilidade e generosidade para conosco aqui na Rede Vida de televisão. Pessoal, nós vamos acompanhar agora, vocês sabem que o nosso Papa Leão XIV foi prior geral da Ordem de Santo Agostinho. E nós vamos agora mostrar um vídeo onde ele, no ano de 2013, convida os jovens agostinianos a participar do encontro internacional da Ordem. Confere aí como foi. Desde Yuriria, México, tengo el gusto de saludar a todos ustedes, invitarles a acompañarnos en el encuentro agustiniano internacional que la Comisión está organizando para el mes de julio del próximo año 2013. Será un encuentro de mucha reflexión, de mucho divertimiento y también de oración y de compartir la fe. Esperamos que todos ustedes puedan venir. Estamos esperando ya las inscripciones y que todos sigamos viviendo con un solo corazón, un solo alma en San Agustín. Vengan jóvenes, Encuentro Internacional 2013. Olha, eu estou muito feliz essa semana, os últimos 2 dias, né? O que apareceu de vídeo antigo do nosso Papa, né? Foto, imagens, né? Só coisa maravilhosa. O Papa andando a cavalo, o Papa comendo aquele pratão de frango com arroz, né? Gente como a gente, todo mundo se identificando, né? Ele tem mesmo essa característica que inclusive o Padre Carlian falou para nós de ser esse pastor que vai ao encontro das ovelhas, e nós podemos esperar isso do pontificado do Papa Leão XIV. Inclusive, ele teve a sua primeira missa ali, presidido como Papa, né, na Capela Sistina, na última sexta-feira, e a gente vai poder acompanhar agora as palavras dele na homilia.
Ainda hoje, não faltam contextos nos quais Jesus, embora apreciado como homem, é simplesmente reduzido a uma espécie de líder carismático ou super-homem. Isso não apenas entre os não crentes, mas também entre muitos batizados que acabam por viver a este nível num ateísmo prático. Este é o mundo que nos está confiado e no qual, com tantas vezes nos ensinou o Papa Francisco, somos chamados a testemunhar a alegria da fé em Jesus Salvador. Por isso também para nós é essencial repetir: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É essencial fazê-lo primeiramente na nossa relação pessoal com Ele, no empenho em percorrer um caminho cotidiano de conversão. Mas depois também, como igreja, vivendo juntos a nossa pertença ao Senhor e levando a todos a sua boa nova. Digo isso, em primeiro lugar, para mim mesmo, como sucessor de Pedro, ao iniciar a minha missão de bispo da igreja que está em Roma, chamada a presidir na caridade, a Igreja Universal, segundo a célebre expressão de Santo Inácio de Antioquia. Ele, enquanto era conduzido como prisioneiro a esta cidade, lugar de servidente e sacrifício, escrevia aos cristãos que aqui se encontravam: Então serei verdadeiro discípulo de Jesus quando meu corpo for subtraído à vista do mundo. Se referia ao ser devorado pelas feras no circo, como aconteceu, porém as suas palavras recordam, num sentido mais amplo, um compromisso irrenunciável para quem, na Igreja, exerce um ministério de autoridade. Desaparecer para que Cristo permaneça, fazer-se pequeno para que Ele seja conhecido e glorificado, gastar-se até ao limite para que a ninguém falte a oportunidade de o conhecer e amar. Que Jesus me dê essa graça hoje e sempre com a ajuda da terna intercessão de Maria, Mãe da Igreja. Olá, irmãos, sou o Padre Franco. Estamos aqui em Roma nesse dia de festa, no primeiro dia do pontificado do Papa Leão XIV, que já nos traz tanta alegria. O clima de euforia que em Roma nós sentimos, agora o clima se acalma, mas nós continuamos sentindo a alegria daquela shalom que ele nos disse ontem, né? Paz a vós, a paz esteja convosco, que é o anúncio do ressuscitado. Hoje o Papa Leão XIV iniciou o seu dia com os cardeais na Capela Sistina, celebrando a missa, a primeira missa, sua primeira missa como pontífice com os cardeais. E obviamente, através das suas palavras da homilia, se delinea para nós ainda um pouco mais o perfil desse grande Papa. Ontem nós vimos as suas palavras simples, mas fortes, nas quais ele renovava esse chamado à paz, ele deixava claramente a sua força missionária, e hoje ele não faz diferente. O Papa começa hoje a missa, na sua homilia, falando aos cardeais, revelando o que é para ele ser escolhido como sumo pontífice. Ele diz que essa é uma missão que ele recebeu e é uma cruz que ele com alegria vai carregar, não sozinho, mas também com os cardeais e com todo o povo de Deus. O Papa Leão XIV é um Papa que entende essa escolha, entende essa eleição de Deus como uma missão, um Papa missionário, como nós. E isso nós podemos já nos identificar e nos encontrar com essa riqueza espiritual que esse Papa vai nos ensinar. Um Papa que nasceu nos Estados Unidos, mas que passou a grande parte da sua vida no Peru. Tanto é que as suas palavras, quando ele primeira vez se apresenta ao povo, tem ali já no primeiro discurso algumas palavras em espanhol para dizer: eu sou missionário. Na continuação da sua homilia, o Papa Leão XIV fala sobre quem é Jesus, aquela pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou?
E ele diz que nós, e a missão da igreja é essa, é revelar aos homens quem é Jesus, né? Revelar, mostrar Jesus aos homens, ou seja, ainda o chamado missionário. E ainda o Papa cita mais uma vez o bispo famoso Santo Inácio de Antioquia, foi bispo de Roma e Marte, que foi comido pelos leões ali no Coliseu, né? E ele diz que, citando mais uma vez, como citou ontem e cita hoje novamente, ele deixa claro ainda uma vez que a missão dele é essa, a missão dele é dar a vida, né? Como pastor desse povo, dar a vida, revelar Jesus aos homens. Uma homilia que vale a pena ser lida integralmente, prefiro não estragar as homilias com minhas palavras, mas introduzo para vocês para dar um desejo de conhecer cada vez mais esse Papa. Estamos ainda conhecendo cada dia esse Papa, né? Hoje, no Vaticano, onde eu trabalho, o clima era um clima de alegria, estamos ainda descobrindo quem ele é, mas desde já nos alegramos e vemos a força profética que esse homem de Deus traz para nós. Então, que Deus nos abençoe, continuemos em oração, unidos ao nosso querido Papa Leão XIV, em oração unido a ele, querendo entender cada detalhe desse pontificado para, em comunhão, servirmos a igreja e darmos a vida também por Jesus Cristo e revelar quem Jesus é aos homens de hoje. Deus te abençoe, Shalom. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... Que momento emocionante que nós vivemos na última quinta-feira, Papa Leão XIV. Que grande alegria, as pessoas emocionadas na Praça de São Pedro. Eu emocionada lá em casa, o Diego emocionado na diaconia. E a gaivota emocionada no telhado ali, que ela ficou esperando. Ficou famosa no mundo inteiro. Chamou até a família, né? Tu viu que tinha a filhotinha também? Exatamente. Tava. O Miguel é que me mostrou, meu filho, que eu não tinha visto. Tem um filhotinho também. Eu vi também, todo mundo ligado pra esperar a fumaça. E agora a gente vai ouvir as palavras do fundador da comunidade Shalom, Moisés Azevedo, falando também desse novo tempo, né, que nós vivemos como igreja. Inclusive, a comunidade Shalom nasceu aos pés de São João Paulo II. Foi no momento de ofertório, em que o Moisés ofertou a vida dele, e a partir dali também sentiu a inspiração de dar a vida por tantos que estavam distantes de Deus e da igreja. Aí nasceu a comunidade Shalom, olha que graça. Está no nosso DNA. Aqui. Então a gente vai ouvir agora as palavras do nosso fundador. La pace sia con tutti voi, fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Estamos aqui em Roma e recebemos como igreja um grande presente. O Espírito Santo deu à igreja de presente o Papa Leão XIV. E o nosso coração se enche de alegria. Aquela praça se encheu de júbilo quando apareceu naquelas portas o nosso querido Papa. Papa Leão XIV, um missionário. Nasceu nos Estados Unidos, mas viveu a sua missão na América Latina, no Peru. Papa Leão XIV, um filho de Santo Agostinho, onde a dimensão da graça é toda presente. Papa Leão XIV, um homem de Deus, cujas suas primeiras palavras falaram diretamente ao nosso coração como comunidade Shalom, quando ele disse, paz a vós. E não disse só isso, ainda falou mais, a paz do ressuscitado, como o dom do ressuscitado para o mundo de hoje. Nos recordou que essa paz vem de um Deus que nos ama incondicionalmente. E esse amor de Deus faz com que o mal não prevaleça na vida do homem e na vida do mundo. Querido Papa Leão, nós já lhe amávamos sem lhe conhecer. E agora o conhecemos, o amamos ainda mais. Bendito seja Deus pelo grande dom que nos foi dado como igreja. Papa Leão XIV, nós te amamos. Shalom.
Então, após ouvirmos a palavra do nosso fundador, Moisés Azevedo, vamos chamar mais 2 irmãos da comunidade Shalom aqui para a nossa conversa. Nossos convidados de hoje, Padre Saulo Dantas, assistente geral da comunidade Shalom. Boa noite. Seja muito bem-vindo, Padre. Uma alegria te receber aqui. A alegria é toda minha estar aqui com vocês. E Anne Carol, pode vir para cá, Anne, também da comunidade Shalom, doutora em matemática. Boa noite. Bem-vinda. Inclusive, hoje vocês vão saber que o Papa também é formado em matemática. O pessoal das exatas está. Somos das exatas, tudo, hein, né? Diego? Sou formado em matemática, olha aí, ó. Eu também, só que não. Também não. É uma alegria ter vocês aqui, né? Primeiro, é um clima de alegria que invade os nossos corações. Como é que foi para vocês ver aquela fumaça branca aparecendo? Como é que foi a reação de vocês? Bem, eu estava lá na diaconia, nós já tínhamos combinado tudo, né? Estávamos sempre fazendo transmissões nos momentos de possível fumaça. E já tínhamos combinado que toda a diaconia iria para a igreja para louvar e bendizer o Senhor, porque Ele então nos teria dado um sucessor de Pedro. Eu estava na cozinha terminando de almoçar, deu só o tempo de lavar os pratos. E como eu sou um dos responsáveis lá pela coordenação da Casa Geral da Comunidade, botei logo uma mensagem no grupo. Gente, temos Papa, corre para a igreja. Tem uma expressão cearense, né? Cuida. Corre para a igreja. Abemos Papa, né? E pedi o rapaz lá para tocar o sino e corri para a igreja. O Diego já estava lá em adoração. E aí foi só emoção. Por onde a gente ia passando era abemos Papa, os jardineiros abemos Papa, todo mundo abemos Papa. E você, Anne? Para mim também foi uma grande alegria, né? Eu estava na missa, né? Antes, desde as 11h30 já estava sendo transmitido, né? A Gabriela estava ali, eu estava na missa e eu estava sentindo no meu coração que ia ser naquele momento. Mas minha mãe estava chegando do Piauí para cá e eu tinha que buscá-la no aeroporto. E eu fiquei ainda depois da missa, expôs o Santíssimo, meu Deus, vai sair agora, eu estou sentindo no meu coração. E aí eu saí, bem na hora que eu saí, que entrei no Uber, saiu, né? Eu fiquei acompanhando a transmissão ainda e saiu aquela notícia e eu dizendo pro Uber: moço, se alegre, porque nós temos Papa, nós temos Papa. E depois, por onde eu passava, a minha vontade era de ficar anunciando a todos, né? Sim. Que nós tínhamos esse Papa, nosso querido Papa. E também fiquei acompanhando a transmissão e a alegria dos irmãos lá na diaconia fazendo festa, né? Só lembrava daquela profecia: façamos festa, né? A gente recebeu um áudio de uma irmã lá da casa comunitária que ela estava no supermercado. Ela viu o Papa ser eleito, na verdade, aparecer pela primeira vez. Ela estava no supermercado, né? O anúncio da fumaça branca, na verdade. E ela estava indignada porque está todo mundo aqui como se nada tivesse acontecido e eu não sei o que é que eu faço. Então, padre, diante disso, o que é que muda na nossa vida se temos agora um Papa novo? Continua tudo do mesmo jeito? Não, né? Não continua tudo do mesmo jeito. É um tempo novo, é um tempo de graça. Na homilia hoje, o Papa Leão XIV, ele começou citando uma frasezinha lá do Salmo, né? Vamos entoar a Deus um cântico novo. Soa um cântico novo na igreja. E nós precisamos bailar de acordo com esse ritmo novo que o Espírito Santo está colocando no coração deste homem eleito, e esse homem eleito vai transmitir esse ritmo para todos nós. É uma grande graça. E nós precisamos, com atenção, afinar os ouvidos do nosso corpo, porque, sem dúvida alguma, através das suas palavras, através dos seus gestos, vamos reconhecer o que Deus está fazendo na igreja por meio do sucessor de Pedro, mas afinar também o ouvido do nosso coração, rezando com as palavras do Santo Padre, rezando cada vez mais, intercedendo por Ele, para que o nosso coração, a nossa vida possa se alinhar, entrar no mesmo ritmo desta dança. Então, tenho certeza que vai ser festa mesmo, viu, Anne? Todo mundo ali naquela ansiedade, naquela alegria, mesmo sem saber quem era o Papa, nós já estávamos cheios de esperança, né? Tu nem contou como foi pra ti? Ai, pra mim, gente, eu tava em casa, tava terminando de varrer ali
Todo mundo tava lavando o prato, né? Terminando de varrer o refeitório, aí eu fui olhar um grupo de WhatsApp e aí disseram assim, fumaça branca. Aí uma pessoa respondeu assim no grupo, deixa de mentira. Aí começou, branca, branca, branca. Eu disse, não é possível, eu saí gritando dentro de casa, tirei todo mundo dos quartos, fomos pra televisão e não saí mais. Fiquei vendo, chorando junto com o Papa, né? O Papa chorando, eu também, meu Deus. Que momento emocionante. E como eu ia dizendo, essa esperança era reacendida em nossos corações, né? E muitas pessoas ficaram naquele clima. Quem vai ser o Papa? Como é que vai ser o futuro da igreja, né? Queria que a Aine falasse um pouquinho também sobre esse clima de esperança e renovação que nós vemos como igreja também, né? Com certeza, né? Para mim, quando ele ia falando, né, na hora que ele apareceu naquela janela e foi falando, eu ia tendo assim dois movimentos no meu coração. Um é da certeza da continuidade do Papa Francisco, assim, daquilo que ele deixou, né? Acho que todo mundo tinha aquele amor, assim, pelo Papa Francisco, e a gente tinha aquele santo temor, né? Como é que vai ser, né? E aí eu fui vendo ali quantas vezes ele foi citando o Papa Francisco, né? E falando de ponte, né? De ligar, e Deus ia colocando no meu coração, assim, que nós estamos neste tempo novo, mas um tempo novo que atravessa toda a história da igreja e todo o legado dos outros papas, né? Então, assim, é um tempo novo que também traz essa continuidade. E muito interessante isso acontecer no ano do Jubileu da Esperança. Verdade. Porque, assim, nós estamos todos cercados por um tempo de esperança. Muito interessante também que nós passamos o ano anterior nos preparando pelo ano da oração. Para vivermos o Jubileu da Esperança, Deus nos preparou pela oração. E eu fiquei pensando, realmente nós vivemos um tempo de Páscoa. Nós nos preparamos para o Jubileu, rezando, nos ofertando a Deus, e de repente, né, acontece esse movimento da perda do Papa Francisco, que gerou um luto dentro de nós naqueles dias, né, aqueles 9 dias que a gente rezando pelo Papa. Mas, ao mesmo tempo, essa grande esperança do novo, né? E essa festa do novo, né? Porque eu acho que o Jubileu da Esperança celebra essa festa da esperança no meio de nós, né? Isso é essa grande providência de Deus, né, Padre? Assim, essa passagem que nós vivemos também como igreja para um tempo novo, justamente nesse tempo pascal. Inclusive, o Papa, na saudação, fala, paz esteja convosco, né? Aquilo que o ressuscitado disse em meio aos discípulos. O que é que isso representa também, justamente nesse período? Ele é um homem que é atento aos sinais dos tempos e é atento àquilo que Deus fala nas pequenas coisas, né? Ele reconheceu que foi eleito justamente no tempo pascal e acolheu isso, creio eu, como um grande sinal. Por isso ele já citou várias vezes o ressuscitado nas suas palavras. Ele fala, na sua primeiríssima palavra, ele disse, a paz esteja com todos vocês. Ontem, na sua primeira homilia, ele falou justamente que Jesus não se manifestou aos homens simplesmente com aquilo que é próprio dos homens, mas se manifestou como ressuscitado, abrindo a nossa vida para uma esperança que está para muito além das nossas capacidades. Então ele colhe esse sinal de Deus para a sua vida e já anuncia imediatamente. Isso é muito, muito, muito belo. Essa questão de ler os acontecimentos, né, é próprio dos agostinianos, né? Ler os acontecimentos à luz de Deus. E com certeza vão ficar marcas também, né, desse carisma, né, já que temos um Papa religioso. Religioso? Agostiniano religioso. Religioso, né? Como lembrei também com o Papa Francisco, né? A gente está seguindo também com o Papa religioso. Mas sério aqui, ó, padre, eu estava lembrando aqui que todo mundo estava falando que esse conclave ia demorar muito, porque tínhamos muitos cardeais novos, em muitos países representados, né? A universalidade da igreja muito bem representada, mas nós tivemos um consenso muito rápido até, né? Vamos dizer assim, até antes do último conclave. Como é que o senhor vê isso? É um sinal de unidade da igreja nesse tempo? Sem dúvida alguma, é um grande sinal de unidade, né? Os cardeais, até chegarem ao conclave, viveram todo um processo de discernimento. Todos aqueles 9 diálise, aquelas orações, tudo aquilo ali já foi colocando o coração daqueles homens em espírito de oração, em espírito de abandono nas mãos de Deus, e isso facilita muito o trabalho. Foi uma eleição em tempo praticamente recorde. Foi no 4º escrutínio, né? Praticamente
Um dos que eu sei que foi mais rápido foi no terceiro escrutínio, então 24 horas depois, praticamente, deles terem entrado na sala na Capela Sistina, né? Então mostra, antes de tudo, que não existe uma batalha pelo trono de Pedro, né? Inclusive as próprias feições do Santo Padre revelam, ao meu ver, as feições de um homem profundamente humilde. E ele falou várias vezes de humildade, né? Nas duas palavras dele. Muito simples também. Muito simples, muito humilde. Dá para ver que ele não estava doido para ser papa, de jeito nenhum. Né? Mas aí o Espírito Santo que foi trabalhando no coração daqueles homens que vinham em oração, facilitou todo esse trabalho, né? Mostra ao mesmo tempo que existe uma maturidade institucional da igreja. Isso é muito bom ver, né? Existe todo um processo bem trabalhado e é uma celebração. Ontem, os cardeais brasileiros deram uma coletiva de imprensa lá no Vaticano, né? Lá em Roma, na verdade. E aí eles falaram que o conclave, e é muito bonito a gente perceber isso, é uma celebração. Não é um jogo, eles vivem momentos de intensa oração, inclusive isso se manifesta até mesmo no hábito que eles usam o hábito coral, que é o hábito das grandes celebrações litúrgicas. Então eles estão celebrando a graça de Deus que vai dar à igreja, e deu, um sucessor de Pedro. Um dos motivos do meu júbilo também, né, por ocasião dessa fumaça branca, Delny, foi porque eu estava assim, com uma vontade tão grande. Eu vendo as especulações, né? Vai ser fulano, vai ser cicrano. Sim. Eu queria tanto assim, que o Espírito Santo lavasse a minha alma e colocasse assim alguém que ninguém está esperando. Ninguém estava esperando, exatamente. E foi o que aconteceu, deu uma né? coisa assim tão boa, porque o Espírito Santo é assim. Foi um sentimento muito parecido com o que a gente teve em 2013 também, né? E aquele sentimento, sobretudo, de que Deus governa a sua igreja. E esse sentimento de universalidade também, né? A gente foi vendo João Paulo II, polonês, aí vem Bento XVI, alemão, Papa Francisco, né, argentino, e esse norte-americano. A gente vê também a igreja... Não americano o suficiente, né? Porque é um americano peruano, né? É, misturado, tá bem misturado. Cada vez mais, né? Sobrenome francês. De norte a sul, né? Sobrenome francês. Até mesmo assim... com mãe francesa, voz mãe espanhola e pai francês. É uma mistura aí. Esse Papa... todo o ministério episcopal dele passou-se entre Peru e a Santa Sé, na Cúria, né? Então, até assim, o próprio exercício do episcopado dele não teve muito de influência americana. Claro, ele é americano, até os 30 anos praticamente, ele viveu lá, então ele traz essa contribuição. Isso não é nada demais, pelo amor de Deus. A gente precisa também não ser xenofobistas com relação aos americanos também, né? Seria um pecado da nossa parte. Mas ele é um homem universal, né? Ele foi o superior dos agostinianos, então ele viajou o mundo todo, veio no Brasil, foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, tinha planos de ir em Salvador, deu errado, então, mas esperamos que ele possa vir e ele aqui. Ia ser um dos pregadores do retiro que ia acontecer da CNBB, que foi adiado por conta do falecimento do Papa Francisco. Ele ia dar 2 pregações. Olha, o padre Saulo, eu ia falar o Papa Saulo. Eita, profecia, será? Se ele for Papa, não vai ser Saulo. O padre Saulo falava agora da coletiva de imprensa dos cardeais brasileiros, e a gente vai acompanhar agora um trecho do cardeal Leonard Steiner, lá de Manaus. No início do conclave, nós saímos da Capela Paulina invocando os santos. Quer dizer, nós não estávamos sozinhos. Nós estávamos com uma grande multidão. A igreja estava presente. Isso toca, quem participa pela primeira vez, toca profundamente perceber que não éramos nós que estávamos apenas aí, era a igreja que estava aí. E logo em seguida invocamos o Espírito Santo. E na medida em que as votações foram acontecendo, nós quase não nos conhecíamos. Eu conhecia poucos cardeais, conhecia o cardeal, agora o Papa Leão, devido a algumas reuniões que nós tivemos em conjunto. Mas nós, entre nós cardeais, nos conhecíamos muito pouco. E na medida em que as votações foram acontecendo, é que nós fomos percebendo também as possibilidades, pensando sempre a igreja.
pensando a igreja que está no mundo inteiro, pensando na diversidade de culturas, que na igreja é tão grande. Eu tinha participado do sínodo, onde se alarga a visão da igreja. Nós temos a visão da igreja no Brasil, mas a igreja que está no mundo todo, com as suas culturas diferentes, as suas expressões. Então, e o Papa, à frente dessa igreja que tem uma diversidade cultural tão grande, mas é uma igreja só, o do céu e da terra. Eu sou muito grato por poder participar desse momento de igreja, muito grato, e queria agradecer a presença de cada um, de cada uma que está aqui. Até Manaus está aqui. Vocês acham que Manaus é longe? Não é tão longe não, viu? Então, e também eu acho que nós, cardeais, podíamos agradecer também essa multidão que rezou por nós. Eu recebi tantas mensagens: olha, nós estamos rezando, olha, nós estamos acompanhando. E isso, certamente, cada um dos irmãos que está aqui poderá repetir. Essa grande união que devagarinho vai iluminando, vai iluminando. E eu acho que nós podemos agradecer a Deus pelo Papa que temos. Ele, não será repetição de outro Papa. Ele será aquele que até agora foi um grande missionário, um homem dedicado, um homem com uma visão extraordinária de igreja e de mundo, mas não se repete, porque talvez alguns de nós até achávamos que teríamos que repetir Papa Francisco. O Papa Francisco é irrepetível, como cada um de nós é irrepetível. Diante de Deus, cada um de nós é irrepetível. Né? Você ouviu aí o cardeal arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, que esteve aqui com a Adelne. Esteve por aqui, em terras cearenses. Lá no Crato. Beatificação da Benigna Cardoso. Emocionante momento, né? Da nossa beata cearense, rumo à canonização, né? E quem sabe com Leão XIV, né? Tá quem vendo? sabe. Olha aí. Nós vamos dizer quem está anunciando a canonização. Interessante, né? Essa percepção de igreja, né? Uhum. Dos santos, né? E de fato, no conclave, a gente falava muito essa semana que nós estávamos participando pela oração, pedindo que a consciência dos cardeais fosse iluminada, pedindo que o Espírito Santo estivesse lá. Então, nós estávamos lá. E foi esse sentimento de comunhão. Eu, pelo menos, quando estava assistindo, eu dizia: é minha família, eu faço parte disso. Eu estive presente também, de alguma forma. As pessoas que estavam lá na Praça de São Pedro também se emocionando muito. Fala um pouquinho pra gente, padre, também sobre esse ser igreja que nós vivemos nesse tempo, né? Essa comunhão, que com certeza isso marca um tempo novo para todos nós também, né? Em uma verdadeira comunhão, cada pessoa é fundamental, né? Ficava lembrando de uma frase de um grande teólogo, que ele diz o seguinte: eu sou tão fundamental para o lugar que é meu, como um arcanjo o é para o seu, né? Temos agora um novo Papa, um novo sucessor de Pedro, que vai nos guiar como igreja. Mas eu continuo sendo tão importante para o lugar que é meu, como o Papa Leão o é para o seu. Então eu preciso ativamente colaborar com o ministério dele. Ele foi eleito para conduzir a igreja, pastoreá-la, para evangelizar, porque Pedro era pescador também. Então, uma das formas primeiras que eu tenho de colaborar e permanecer em comunhão com o sucessor de Pedro é evangelizando, conhecendo o tesouro da igreja, pelo qual que ele é responsável de cuidar, conhecendo aquele tesouro da igreja, não simplesmente de forma intelectual, é importante, né? Claro, aprofundar o conhecimento da nossa fé, mas cuidando desse tesouro, sobretudo, levando-o para o meu coração. E esse tesouro fica melhor protegido, paradoxalmente, quando ele é entregue para os outros, né? Quanto mais eu entrego esse tesouro, mais ele vai sendo protegido no coração dos homens. Importante também conhecer esse homem de Deus, né? Através de fontes seguras, aquilo que ele vai falando, aquilo que ele vai escrevendo também, vai trazendo muito aquilo que é condução de Deus, a condução real de Deus para as nossas vidas, né? A condução do Espírito Santo. Como é que a gente pode ter esse coração aberto, para acolher essas inspirações de Deus, para ter essa postura de comunhão, junto com o nosso querido Papa Leão XIV? Eu acho assim que a oração, ela alarga o nosso coração, né? E a oração
ela vai nos tirando de nós mesmos, né? Nos lançando no outro. E nesse tempo é muito importante, como o padre ia falando, que a gente vá buscando nessas fontes e que também a gente vá comunicando esta alegria, né? Que essa condução de Deus, tudo aquilo que Deus realiza em nós possa ser também comunicado, né? E nesse tempo, o pessoal vai falar muito do Papa, Exatamente. né? Muitas especulações. Teremos por aí, né? muitas especulações, temos muitos jornais falando. Muitas comparações também, a galera... Muitas comparações, muitas fontes, muitos grupos de WhatsApp, muita fake news, muito tudo, né? Então é muito importante a gente ir nas fontes seguras, como você disse, né? Seja nos seus discursos na íntegra, que tem lá no site www.vatican.va, ou então, se você não tem coragem, né, de ler tudo, você pode ir lá no... Foi generoso, né? Se você tem preguiça de ler, tá traduzindo, você né? pode ir lá no vaticanews, né, .va, que normalmente eles colocam lá vários resumos, mas é uma fonte segura, né? Então queria convidar você de casa a sair do Instagram News e ir até o Vatican News, tá certo? E o Conchalon também, né? Conchalon também. Todos os nossos resumos ali, né? Conchalon.org. Isso é importante, gente, porque temos um pai agora, passamos uma semana sem pai, né? Temos um pai agora, né? E nós já o amamos e vamos amá-lo até o fim. Então a gente precisa se afastar de tudo que possa minar o nosso amor, né? Porque às vezes a gente fica escutando coisas... Exatamente. Já o amamos mais ou menos, né? Não vale a pena. São tentações próprias, né, do ser humano, mas quando a gente escuta essa dimensão da comunhão, né? O quanto é importante eu estar no meu lugar de filho amando, que esse é o meu lugar. Eu não sou o Papa. E confiando, né? Eu também. não sou o Papa. Tem gente que quer ser mais católico que o Papa, né? Exatamente. E eu acho que também essa é uma grande oportunidade, até para, sei lá, alguém que está acompanhando a gente agora que não se sentia assim tão próximo da igreja, que não acompanhava, né? Porque todo mundo agora está falando dessa questão do Papa e tudo, parece que a gente acorda, poxa, né? Existe o Papa, a igreja, né? Como é importante também a gente se aproximar e perceber que nós somos uma família, que Deus está falando comigo também, né? O Papa é do mundo inteiro, mas o Papa fala para mim, né? E eu fui tendo essa dimensão também, à medida em que eu fui caminhando na igreja, vendo que as palavras que o Papa dizia entravam no meu coração e mudavam tudo também, né? E é um ser humano. Né? Exatamente. Um ser humano muito amoroso, né? Que eu até queria que a Aine falasse que é formado em matemática, a Aine também, né? Olha aí. Isso não é um dos defeitos, né? O homem é doutor em teologia moral, mas também tem a matemática, exatamente. É uma das qualidades dele, né? O que você pode esperar de um Papa formado em matemática? Vixe, eu posso esperar que ele seja tudo muito bem amarradinho. Às vezes o pessoal pensa que a matemática ela é uma coisa assim unicamente exata, né? Que vai dar aquela resposta esperada. Mas muitas vezes a matemática também pode nos surpreender. Então eu espero que o Papa nos surpreenda, né? Com certeza, como foi João Paulo II surpreendeu a igreja no seu tempo, dando a resposta do seu tempo. Bento XVI, o Papa Francisco, eu espero que Leão XIV venha trazer as surpresas, né? Que fuja um pouco daquilo que está na lógica da nossa cabeça, né? Daquilo que é esperado de maneira exata, e possa nos iluminar com a sua criatividade, iluminada pelo Espírito. É o 70 vezes 7, que é igual a eternidade, né? A tudo, 490. Quando pecar quando é? Eu ia falar... Fala aí, professora. O quê? 40ª, 90ª, Como é? O quê? O pecado número 490, porque o 491 não vou mais perdoar. Rapaz, até ele escreveu aqui, ó. 40º, sei lá, primeiro, não sei não. Ó, gente, a gente tem uma tradição aqui, eu peguei o giz aqui, eu fiz uma arte aqui, mas depois vocês me perdoam aqui. O giz é para os convidados, Ene. Ainda mais para você que está vindo pela primeira vez. Olha aí. Nós temos uma tradição de que nossos convidados deixem suas marcas aqui, ou suas equações matemáticas. O que você quiser expressar aqui. O Padre Saulo já escreveu lá em cima, inclusive, né? Tô vendo. Pronto. Ali. O padre escreveu para passo. Foi alto. Enquanto os nossos convidados... O Padre Saulo escreveu de novo? Tem direito, viu? Aproveite. A gente vai acompanhar o vídeo da reação dos nossos irmãos da comunidade Shalom durante o momento do anúncio do Habemus Papa. Habemus Papa, gente, durante o podcast. Meu Deus, no primeiro escrutínio dessa manhã,
Já temos o nosso Papa, não sei nem como reagir, meu Deus. Obrigado, Senhor, Tu és amor, Senhor, bendito sejas. Gente, isso é algo histórico, porque não foi no primeiro escrutínio, mas foi no segundo. Para a glória de Deus, nós tivemos agora a fumaça branca. Verdadeiramente o Senhor nos deu o Santo Padre do seu coração. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tua fidelidade, pelo teu amor. Alguns americanos também, né? Muito feliz com o Papa, que começou a sua saudação dizendo Shalom, em outras palavras, né? A paz esteja convosco. E como abraçando sua missão de pontífice, um construtor de pontes, né? Aquele que faz uma ponte entre a humanidade e o Senhor e a Igreja. Então a gente está muito feliz de ter o Papa Leão, né? Agora como nosso pastor. Há poucos dias do domingo do Bom Pastor, né, nesse tempo pascal. Que graça enorme que nós recebemos, né? Todo mundo em festa pelo Papa Leão XIV. Tu és amor, Senhor. Bendito seja Deus, a galera de Sobral. Ao vivo, o pessoal ali, vendo a fumaça branca. Tava num programa de rádio que a missão tem. Que legal, né? Eu saí gritando dentro de casa, né? Como eu falei. Tu fez o quê? Tava na diaconia, nesse momento. Tava tendo a live da comunidade Shalom também. Na verdade, tinha acabado de chegar, né? Acabado de chegar. Foi surpreendido. Pressionado para chegar rápido. E eu mandei até a foto do Waze. Vou chegar 1h da tarde. Quando eu botei o pé lá dentro da igreja. Só tava esperando você chegar. Logo depois, fumaça branca, né? A gente fica meio sem saber o que fazer, né? Eu me taquei no chão ali, vocês viram, acabaram de ver no vídeo. Não sei se alguém percebeu. Eu tava lá jogado no chão para conseguir ver quem era o Papa. Eu não conseguia nem filmar a televisão. Arnold, Delny, filma aí. Eu disse, gente, alguém segura aí meu celular, porque eu não tô tendo condições. Mas o Padre Salo foi um dos poucos que na hora... Prevost. E todo mundo... Prevost. Aí. Olha aí, o homem tava ali lúcido, esperando. Tava esperando? Não, tava esperando ele não. Mas sabia quem era. Confesso que tava. Confesso que não tava. Inclusive, pouco tempo antes, eu tinha tido uma conversa com o Padre Cristiano, que acabou de aparecer aí, mora na missão de Nova York da comunidade, e ele tinha falado: Padre, eu conheço... Tem um cardeal americano que seria tão bom se fosse Prevost. Nossa. Aí Padre Cristiano... Eu acho que seria muito bom mesmo se fosse ele, mas eu acho que não vai ser, não. Quebrei a cara, queimei a língua, graças a Deus, bendito seja Deus. Interessante, né, que ele foi o operário da 1/10 hora, né, porque ele foi feito cardeal em 2023, pois né? Pois é, pouquíssimo tempo. Achei bem interessante isso aí. Cardeal bispo em fevereiro, né, que ele era cardeal presbítero e em fevereiro cardeal bispo. Pessoal, daqui a pouco nós vamos ter nossa primeira adoração deste pontificado de Papa Leão XIV. O Padre Saulo vai estar conosco e a Anne também. E eu te convido a participar com a gente. É o próprio Jesus, né? O Bom Pastor. Estamos entrando no Domingo do Bom Pastor, né? Ele nos deu um pastor. Segundo o seu coração. Mas estaremos diante do Bom Pastor, aquele que não abandona a sua igreja. Diante dele colocaremos todas as necessidades, colocaremos este pontificado, a vida do Papa Leão XIV e todas as suas necessidades. Você pode enviar desde já as suas intenções para os nossos canais de comunicação. Isso aí. @Fazendo Barulho, né? Pode ser pelo direct também. Quem está acompanhando pelo YouTube da Rede Vida, Fazendo também. Barulho, pode colocar no chat também. A gente vai se unir a você nesse momento. Daqui a pouco a gente volta. Olá, irmãos, sou o Padre Franco. Estamos aqui em Roma nesse dia de festa, no primeiro dia do pontificado do Papa Leão XIV, que já nos traz tanta alegria. O clima de euforia que em Roma nós sentimos, agora o clima se acalma, mas nós continuamos sentindo a alegria daquela Shalom que ele nos disse ontem, né? Paz a vós, a paz esteja convosco, que é o anúncio do ressuscitado. Hoje o Papa Leão XIV iniciou o seu dia com os cardeais na Capela Sistina, celebrando a missa, a sua primeira missa como pontífice com os cardeais. E, obviamente,
através das suas palavras da homilia, se delinea para nós ainda um pouco mais o perfil desse grande Papa. Ontem nós vimos as suas palavras simples, mas fortes, nas quais ele renovava esse chamado à paz, ele deixava claramente a sua força missionária, e hoje ele não faz diferente. O Papa começa hoje a missa, na sua homilia, falando aos cardeais, revelando o que é para ele ser escolhido como sumo pontífice. Ele diz que essa é uma missão que ele recebeu e é uma cruz que ele com alegria vai carregar, não sozinho, mas também com os cardeais e com todo o povo de Deus. O Papa Leão XIV é um Papa que entende essa escolha, entende essa eleição de Deus como uma missão, um Papa missionário, como nós. E isso nós podemos já nos identificar e nos encontrar com essa riqueza espiritual que esse Papa vai nos ensinar. Um Papa que nasceu nos Estados Unidos, mas que passou a grande parte da sua vida no Peru. Tanto é que as suas palavras, quando ele primeira vez se apresenta ao povo, tem ali já no primeiro discurso algumas palavras em espanhol para dizer, eu sou missionário. Na continuação da sua homilia, o Papa Leão XIV fala sobre quem é Jesus, aquela pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, quem dizeis que eu sou? E ele diz que a missão da igreja é revelar aos homens quem é Jesus, né? Revelar, mostrar Jesus aos homens, ou seja, ainda um chamado missionário. E ainda o Papa cita mais uma vez o bispo famoso Santo Inácio de Antioquia, foi bispo de Roma e Marte, que foi comido pelos leões ali no Coliseu. Né? E ele diz que, citando mais uma vez, como citou ontem e cita hoje novamente, ele deixa claro ainda uma vez que a missão dele é essa. A missão dele é dar a vida, né? Como pastor desse povo, dar a vida, revelar Jesus aos homens. Uma homilia que vale a pena ser lida integralmente, prefiro não estragar as homilias com minhas palavras, mas introduzo para vocês para dar um desejo de conhecer cada vez mais esse Papa. Estamos ainda conhecendo cada dia esse Papa, né? Hoje, no Vaticano, onde eu trabalho, o clima era um clima de alegria, estamos ainda descobrindo quem ele é, mas desde já nos alegramos e vemos a força profética que esse homem de Deus traz para nós. Então, que Deus nos abençoe e continuemos em oração, unidos ao nosso querido Papa Leão XIV, em oração unido a ele, querendo entender cada detalhe desse pontificado para, em comunhão, servirmos a igreja e darmos a vida também por Jesus Cristo e revelar quem Jesus é aos homens de hoje. Deus te abençoe. Shalom. Felicidade. Estamos de volta, agora para a adoração ao Santíssimo Sacramento. Daqui a pouco o próprio Jesus estará conosco aqui no estúdio para ser adorado por mim e por você. E nessa adoração nós colocamos de forma especial o pontificado do Papa Leão XIV, colocamos toda a igreja e, sobretudo, também eu gostaria de motivar que nós, nessa adoração, também nos ofertássemos junto com o Papa. Quando o Papa aceita a sua missão, porque ele é perguntado se aceita aquela missão, uma vez que ele dá o seu sim, ele se oferta novamente. Ele assume um novo nome. E nós queremos, junto com ele, nessa adoração também, diante de Jesus, ofertar as nossas vidas neste novo pontificado que se inicia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos, acolhendo o Senhor Jesus em nosso meio. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar
esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também deste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Bem aqui, tão perto, se deixe encontrar diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobra. Nós, Senhor, nos colocamos diante de Ti, com os nossos corações cheios de louvor e de gratidão pela Tua presença em nossas vidas. Nós queremos render louvor, glória, adoração a Ti, porque só Tu és digno, Senhor. O nosso coração bate forte ao Te ver. O nosso coração anseia Te encontrar, porque Tu és a nossa vida, a nossa alegria. Vamos juntos dar palavras de louvor ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pela Sua presença em nossas vidas. Você que nos acompanha nesse momento também, louve, agradeça a Deus. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O Senhor que tem um plano de amor para as nossas vidas. O Senhor que governa e rege toda a igreja. O Senhor que nos insere nesse tempo novo de graça, de esperança, de confiança. Que alegria, Senhor, é sermos Teus filhos, Teus amados, Teus queridos. Que alegria para nós também é sermos filhos da igreja. Que alegria, Senhor, é contemplarmos os Teus feitos de amor hoje no meio de nós, na história. Sim, porque nós somos igreja. Este novo pontificado abre para nós um tempo novo, um tempo de graça. Um ungido Teu, Senhor, que anuncia a paz, que comunica a paz aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque na Tua presença o mal não tem poder. O mal não prevalece. Obrigada, Senhor, porque Tu nos deste uma família, que é a igreja. Nos deste pastores. Nos deste, Senhor, o Papa Leão XIV nesse tempo para nos guiar, para ir à nossa frente. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nós Te adoramos. Nós Te amamos. Nós Te bendizemos. Senhor Jesus, com Pedro e sob Pedro, nós queremos reconhecer que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E queremos, nesta noite, render o nosso coração em adoração. Diante da Tua presença eucarística, mesmo que acompanhada à distância, nós queremos nos render em adoração a Ti, Jesus, porque Tu és digno. Tu venceste a morte, Tu abriste o livro que continha os nossos nomes e pudestes lê-los diante do Pai. Pelo poder da Tua misericórdia, pela autoridade da Tua palavra, todos nós somos destinados ao céu.
Nós te adoramos, Jesus. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Nós cremos em Ti. Te louvo, Senhor, e te bendigo porque tantas pessoas que acompanham esta transmissão vão renovando a fé na Tua divindade. Eu te louvo, Senhor, e te bendigo, porque o desejo de vida sobrenatural ressurge em tantos corações. Eu te louvo, Senhor, e te bendigo, porque Tu abres os nossos olhos para a eternidade. Senhor, eu quero Te louvar e Te bendizer, porque a Tua esperança não nos decepciona. Nós rezamos, nós intercedemos, nós Te adoramos nestes dias, pedindo um Papa segundo o Teu coração. Tu nos deste este Papa, nós o amamos, nós rezamos por ele, nós intercedemos e nós Te agradecemos, porque nós cremos que a Tua esperança reavivou em nós o desejo de sermos igreja, de nos unirmos a Pedro, ao Papa Leão XIV, nesta missão de anunciar o Teu nome, a Tua alegria, o Teu amor, esse testemunho alegre de esperança que nos sustenta como igreja e que nos faz Teus filhos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por todos os irmãos que estão aqui conosco, rezando conosco nesta noite e também são renovados nesta esperança, no amor a Ti, no amor à igreja, no amor ao Papa, no amor à humanidade. O Senhor toca de forma especial nesse momento. Muitas pessoas que estavam afastadas da igreja há um tempo, e por ocasião dos acontecimentos dessa semana, onde a igreja ficou em evidência, essas pessoas se sentindo muito tocadas de uma saudade de Deus e uma saudade da igreja. E hoje o Senhor te acolhe novamente, porque Tu mais uma vez busca a adoração, porque Tu mais uma vez busca estar na Tua casa, que é a igreja, com a Tua família, a Igreja Católica. Eu sinto também que este novo pontificado vai atraindo, pela graça, não ainda pelas palavras e pelos testemunhos, mas pela graça de Deus, muitas pessoas de volta. E nós queremos louvar e bendizer a Deus por tantas maravilhas, por tantas conversões, por tantas consciências que são iluminadas. Obrigado, Jesus. Bendito sejas, Senhor. Eu confirmo que o Senhor colocava a mesma coisa no meu coração, de que muitos irmãos que estavam frios e distantes da igreja foram tendo o seu coração aquecido. Também sinto que a própria intercessão do nosso querido Papa Francisco foi também unindo o céu à terra neste tempo pascal e atraindo estes corações. O Senhor coloca no meu coração que é um tempo de retorno de muitos cristãos. Por isso, você que está aqui conosco também pode ir entregando, colocando para o Senhor o nome de todos aqueles
que o Senhor quer alcançar e que você também pode ser esse sinal da graça de Deus para que essa profecia, essa promessa se cumpra na vida destes. Enquanto ia sendo proclamada a intercessão que nascia nos corações por pessoas distantes, o Senhor trazia ao meu coração Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Nesta véspera dos Dias das Mães, sinto que muitas Mônicas, diante da TV, intercedem por seus filhos. E eu te peço, Senhor Jesus, pela força da Tua presença, pela autoridade do Teu sangue derramado por nós, pela firmeza do Teu amor, pela graça deste tempo, que recolha as lágrimas dessas mulheres, que não deixe perecer o filho de tantas lágrimas, os filhos de tantas lágrimas. O Senhor também vai me dando o entendimento de que o Senhor, o bom pastor, vai atraindo as ovelhas distantes do redil. Pela graça também que estamos vivendo como igreja, de já entrar no domingo do bom pastor. O Senhor quer manifestar hoje na sua vida a misericórdia, o amor, a bondade. Como foi dito, há muitos que estão sentindo saudade de Deus, que ao longo desse programa foram sentindo saudade de Deus. Deus olha para você nesse momento e diz: eu também tenho saudade. Eu também tenho saudade de você. Eu tenho saudade do seu sorriso. Eu tenho saudade do seu olhar confiante. Eu tenho saudade da sua presença. Muitas pessoas que agora vão sentindo esse renovar da intimidade com o Senhor. Pessoas que foram de caminhada, que se afastaram também por alguns motivos, vão sendo atraídas novamente por esse olhar do bom pastor. Um olhar que não nos julga, não nos condena, mas que nos ama inteiramente. E o Senhor diz: vem a mim, não tenhas medo de vir a mim, porque eu quero curar o teu coração. Essas feridas que sangram, sim, eu vejo o que tu sofres. E o meu amor, a minha misericórdia te atraiu aqui nesta noite, porque eu sou o bom pastor e eu vim cuidar de ti. Jesus também fala ao meu coração que este pontificado será o pontificado das conversões consideradas impossíveis. Pela intercessão de Santo Agostinho, o Senhor deseja dar à sua igreja a graça de conversões impossíveis. E nós podemos desde já louvar e bendizer a Deus. Muito obrigada, Senhor. Por tamanha graça e generosidade e misericórdia da sua parte. Pela ação do teu poder. Obrigado, Jesus, porque tu socorres a tua igreja. Por tantos que tu atrás nessa noite. Em todos os momentos, e não nos abandona. Obrigada pelas suas graças. E não nos deixa órfãos. Experimentar concretamente. E não nos deixa abandonados. A esperança. Todo obrigado, louvor, Jesus. toda honra. Porque tu não desistes de ninguém, toda Jesus. Glória. Te louvo, Senhor. Tu não Muito desistes obrigada. de ninguém. Porque o teu olhar. Obrigado porque tu estás à espera de cada um dos teus filhos que estão distantes. Se estica. Obrigado, Jesus. Para nos alcançar. Bendito seja, Senhor. O Senhor vai colocando no meu coração que nesse momento Ele também vai atraindo jovens para o seu segmento. Vocações sacerdotais, vocações religiosas vão sendo
despertadas neste momento. O bom pastor vai atraindo novas vocações para a igreja, especialmente um jovem que se sente chamado ao sacerdócio e que neste programa foi se sentindo chamado a ser pastor das almas. Obrigada, Senhor, muito obrigada por nos chamar a Te seguir. Nós Te agradecemos, Jesus. Bendito seja. Por inúmeras graças derramadas sobre nós, nas famílias, nos jovens, nas crianças. Obrigada, Senhor, porque com esse Teu amor infinito, o Senhor vai a tantos lugares nessa noite. O Senhor deixa as 99 para ir ao encontro daquela que se perdeu. Não mede esforços para nos amar. E nós queremos, com alegria, corresponder ao Teu amor. Nós queremos, Senhor, nessa noite, em louvor, alegria e intercessão, pelo pontificado do Papa Leão XIV, nós queremos nessa noite também renovar a nossa oferta de vida diante de Ti. Queremos renovar o nosso amor diante de Ti, a nossa entrega de vida a Ti. E nós podemos, até mesmo no íntimo do nosso coração, ou com as nossas próprias palavras, e dizendo: Senhor, eu me entrego a Ti, eu me devolvo a Ti, eu me oferto a Ti. Eu Te amo, Senhor, e eu quero também Te servir com a minha vida, na minha família, em meio à faculdade, no trabalho. Eu quero Te seguir, eu quero testemunhar a Tua presença para tantos que necessitam do Seu amor. Nós desejamos, Senhor, mais que tudo, nos unir a Ti, no nosso lugar que o Senhor pensou para nós desde toda a eternidade. E nós queremos corresponder, ofertando toda a nossa vida a Ti, por amor, em gratidão, crendo no céu, na eternidade. Juntos vamos com essa canção nos ofertar ao Senhor, como igreja, como família, como irmãos. Vamos oferecer tudo o que somos e temos em gratidão ao Senhor que nos ama, em gratidão a esse bom pastor. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada dia hei de viver pela igreja, pelos jovens,
canto, Senhor, nós queremos ofertar as nossas vidas para sermos instrumentos do seu amor, da sua paz, para que nós, Senhor, com toda a nossa pobreza e fraqueza, possamos nos entregar a Ti e ir contigo buscar os nossos irmãos mais distantes e afastados. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, nós nos consumiremos para sermos testemunhas da sua glória na nossa vida e na vida de tantos, para testemunharmos essas conversões, as belas conversões daqueles que estavam considerados perdidos, que eram considerados perdidos. Nós convidamos você nesse momento que nos acompanha, se for possível, ficar de joelhos e vamos juntos nos preparar para receber a bênção do Senhor, que derrama graças especiais sobre nós nessa noite. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei, pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada dia hei de viver. Virgem Santíssima, Mãe da Esperança, nós nos confiamos a Ti.
Recebe as intenções que nós recebemos através dos nossos canais de comunicação. Recebe especialmente esse novo pontificado que vivemos, o pontificado do Papa Leão XIV. Intercede por ele, Mãe. Guarda-o em teu manto. Tu que és Mãe da Igreja. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantas graças, né, nós vivemos nesse momento, na presença do Senhor. Se você tem algum testemunho acerca desse momento de adoração, interage com a gente nas nossas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, @FazendoBarulho, e manda um direct pra gente. Foi muito bom estar com vocês nessa noite de hoje, em celebração com toda a igreja. Obrigada por cada um que esteve aqui no nosso programa, no nosso Fazendo Barulho. Agradecemos também aos ministros de música, ao Cauã e à Mariana que estiveram com a gente, e de maneira especial aos nossos convidados, né, que contribuíram muito. Padre Carlian, que esteve na conversa com você. Padre Saulo Dantas. Eu que agradeço o convite de vocês, especialmente nesse dia que enche o nosso coração de alegria. Véspera do Dia das Mães. Aproveito também para deixar já a saudação e um grande beijo para minha mãe, que com certeza está assistindo. Você me livrou de levar uma chinelada. Olhe. Se garantiu, padre. Um abraço para Gabriela também. Feliz Dia das Mães para minha mãe. E para minha esposa, que é a mãezona também, né? Feliz Dia das Mães também para minha irmã, né? Que acabou de ter filho. Com lembrando logo, né? Lembrar das mães, vai, Anne. Minha mãe também, Lourdes, com certeza está assistindo aqui também, tá? Ela tá aqui em Fortaleza. Tá aqui em Fortaleza também. Tá todo mundo aqui em Fortaleza, Veio celebrar o Dia das Mães com a gente. E eu sei nem se isso existe, Dani. Feliz Papa para você. Feliz Papa. Sim, mas eu queria agradecer também a vocês por ter me dado a oportunidade de, no meio desta noite de sábado, adorar nosso Senhor Jesus Cristo, que é a razão da nossa alegria, né? Nele a igreja é construída e ele escolheu Pedro. Bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus. Eu só não posso deixar de desejar Feliz Dia das Mães para minha mãe, Derlânia, fã desse programa. Desde o primeiro programa ela acompanha. E minha avó também, vovó Almerinda. Amo muito vocês, viu? Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, gente. Para todas as mães. Para todas as mães também que estão acompanhando Fazendo Barulho, né? E a gente... ficou aquele clima tenso, emocional, né? Esses choros continuam. Lembrou da mãe no último minuto. É isso mesmo. Mas amanhã tudo se recupera, né? Exatamente. Almoçozinho, celebração maravilhoso. Um bom domingo do Bom Pastor para você. Deus abençoe. A gente volta próximo sábado, a partir das 11 da noite aqui na Rede Vida. Até mais. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero Dio. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise.